Olá, gente. Espero que vocês tenham avançado aí nos conteúdos e realizado com sucesso o primeiro bloco das atividades que estão disponíveis através da plataforma do Google Form. Nós vamos avançar agora na temática da mundialização do capitalismo e a expansão das multinacionais. Como nós já introduzimos no vídeo anterior, as multinacionais são aquelas empresas que têm as suas matrizes, ou seja, uma empresa principal situada num país e que exerce atividade econômica em outros países. Porque, novamente, por que elas exercem essas atividades econômicas em outros países? Porque elas estão em busca de matéria-prima, mão de obra barata, também de uma carga tributária mais em conta, uma carga tributária menor. Tá? A partir de meados do século XX, ali na década de 90, com esse processo de mundialização, nós vamos ver que a cadeia produtiva dos produtos industriais ela vai ganhar uma nova cara. Em busca de baratear os produtos e com todas essas multinacionais, pode ser que um produto ele não seja produzido do início ao fim dentro de um mesmo país. Vamos pegar aí o exemplo de um computador, por exemplo. Pode ser que esse computador ele tenha o seu disco rígido feito em Taiwan, ele possa ter o seu processador feito na China, já que o assunto é China, vamos colocar lá no meio. Então, o processador feito em Taiwan, o disco rígido feito na China, o sistema elétrico dele, o cabeamento feito na Rússia, a carcaça dele feita no México, e tudo isso é mandado aqui para o Brasil, para a Zona Franca de Manaus, onde ele é montado, embalado e distribuído, tá? Todas essas perspectivas, meus amigos, essa interferência das grandes corporações na economia dos países também constitui mudança no padrão de consumo e os hábitos da população. As nações elas não vão influenciar apenas economicamente, mas também culturalmente. As multinacionais responsáveis por esse vertiginoso crescimento do comércio no âmbito mundial, elas estão situadas em várias partes do mundo, mas nós temos dois países que têm essa liderança onde essas empresas estão situadas. Conseguem me dizer quem são? Hein? Quem são? Um de cada vez aí? Consegue? Isso! Muito bem! Os Estados Unidos e a China, que lideram o ranking desses países onde essas empresas estão mais concentradas. Tá? A globalização econômica foi decisiva para um surgimento de uma nova divisão internacional do trabalho. Essa divisão, na qual se produziam exclusivamente gêneros primários ou commodities, como o Brasil, por exemplo, que tem seu carro-chefe dentro dos commodities, que são bens primários, como soja, milho, minérios, petróleo, elas passam a receber e a produzir em larga escala para exportar bens manufaturados, bens que já passaram por algum processo industrial. Por exemplo, o Brasil ele deixa de exportar só o milho in natura e aí ele passa a exportar, por exemplo, o milho doce, aquele milho em lata, deixa de exportar tomate, passa a exportar molho de tomate, não é que deixa, mas ele diminui o seu ritmo de exportação de soja e passa a exportar óleo de soja. Estão entendendo que já passou por algum tipo de transformação. A partir da década de 60, foi possibilitado o surgimento de uma nova categoria de países. Que países são esses? São os novos países industrializados. Os países que deixam de produzir somente bens primários, tá? Como a gente viu, e eles passam a produzir bens com alguma transformação pela indústria. As potências econômicas e industriais que vão emergir no século XXI e suas características
estão em desenvolvimento em um ritmo acelerado e constante, com o resultado da internacionalização das empresas. E aí nós vamos ter como destaque qual país? Qual país que está em moda agora? Qual país que todo mundo está falando agora? Muito bem, meus alunos. A China. Ela é considerada aí o dragão industrial na atualidade. Por quê? Porque ele é o país base, é o país que está ligado a essa cadeia gigantesca de produção industrial. Todas as placas de computadores, placas de celulares, vocês vão encontrar made in China, feito na China. Por que isso? Porque a mão de obra na China é muito barata em relação aos outros países. Eu espero que as coisas estejam caminhando bem para vocês. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer até agora. Qualquer dúvida, volte esse vídeo, assista novamente ou me chamem aí, tá? Nas redes sociais para a gente trocar uma ideia, beleza? E não se esqueçam de ficar em casa. Vida longa e próspera, a gente se vê por aí.